Olá, estamos aqui com mais um programa Eventos Mania. Eu, Rose Gonzalez, na companhia do... É isso aí, DJ Mask. E temos uma convidada, não é, Mask? Maravilhosa, estamos atrás dessa mulher há mais de 2 anos, mas ela veio. E quem que é? Vamos ver se vocês adivinham. Ela é escritora, palestrante, compositora e diretora do Circo Espacial. Seja muito bem-vinda, Marlene Querubim. Que delícia! Ela está aqui com a gente. Rose e DJ, né? Vou chamar de DJ. DJ, ele adora, pode chamar. ele adora ser DJ. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Apesar de ter demorado um pouco, mas valeu a pena. Agora eu estou aqui contigo. Exatamente, é aquela espera boa, não é? Aquela expectativa, ela vem. Mas a gente sabe que a agenda dela é muito grande, né? Tratar de circo, fazer quadro, ela pinta muito bem, viu? Eu não sabia, pinta também. Vamos entrar a gente vai entrar aí nessa parte da pintura. Não fiz bem a lição de casa, eu não sabia que ela pinta. Não, você fez, e é que eu sou mulher de circo, né? E como mulher de circo a gente aprende a fazer várias coisas, né? Então a gente tem que entender de muitas funções. E eu tive o privilégio, quando jovem, e faz algum tempo, na verdade, quando eu estava em Cascavel, na época a gente tinha a educação doméstica, que não existe mais hoje. E nessa educação doméstica, você aprendia a pintar, aprendia a costurar, a bordar, a cozinhar. Quer dizer, você tinha uma preparação, né, que hoje é uma coisa cafona, mas eu achei super importante na época. Então, as pessoas falam assim, mas você sabe fazer um monte de coisa? Claro, eu aprendi na minha adolescência, né? E algumas eu desenvolvi mais e outras menos, né? Então, como compositora, eu fiz muita coisa quando jovem, depois eu dei uma parada, só compunha as trilhas sonoras do circo, e depois, acho que uns 20 anos atrás, eu comecei a compor muito, né? Artes plásticas também, eu fiquei, assim, fiz alguma coisa na adolescência, e aí o circo realmente é muito corrido, né? A gente tem uma rotina quando você está em turnê pelo Brasil, insana. Às vezes você faz 10 cidades de 4 dias, se imagina você levando toda a estrutura, com 22 carretas, trailers, pessoas, chegando assim de cidade em cidade, andando 500 quilômetros, 600 quilômetros com toda essa tropa. Então, você não tem tempo muito de fazer as coisas, mas eu sempre rascunhava, né, entre uma viagem e outra, observando, eu desenhava, porque o Brasil é muito lindo, tem paisagens maravilhosas que nos inspiram muito. E aí eu disse, quando eu tiver tempo, eu vou pintar. Então, nessa loucura das turnê, eu fazia uma obra a cada 2 anos, cada ano. Quando se aproximou da pandemia e nós ficamos quase enlouquecidos por não ter muitas coisas para fazer, aí eu pintei insanamente. Eu acho que eu fiz umas 50 obras. Então eu acho que foi o seu momento, né? Aquela coisa. E agora eu já não tenho mais tempo de pintar. Acho que todo mundo teve o seu momento, né? De fazer coisas diferentes na pandemia. Teve. Né? Tem gente que aprendeu a fazer pão, tem gente que aprendeu a fazer churrasco. Eu acho que era uma forma de... Desestressar. Exatamente, se desestressar. E eu acho que... E a arte também contribuiu. A arte salvou. A música, a arte nos salvou, né? Porque o circo não foi muito feliz com as inserções online, porque o circo é um espetáculo de música ao vivo. A família vai ali junta para sentir o cheiro da pipoca, para comer um algodão, para aplaudir o trapezista, para torcer para o mágico errar o truque. Né? Exatamente, porque somos nós. Mas durante a pandemia a gente não funcionou esse lado para o circo, né? Porque ele é presencial. Então nós todos do circo aproveitamos para fazer outras coisas, para compor, para criar novos figurinos, para criar novos números, né? Então eu fiz assim, mudei de área que eu estava, fui para uma outra área, mas deixei a lona montada para poder treinar, os artistas treinar, porque a minha preocupação era exatamente isso, quando voltarmos da pandemia, como vão estar esses artistas? Porque tem que ter um treino constante. Sim, se ficassem parados, porque era muito tempo, não era uma semana, não foi uma semana, um mês, não, foram... Para nós do circo foi 2 anos e meio, exatamente 2 anos e 6 meses para a gente voltar à atividade. A gente fez uma coisinha ou outra durante a pandemia, fizemos um driving, né,
Eu lembro, eu cheguei aí em 2, tinha verdade. esquecido disso. Exatamente. Era uma forma das pessoas poderem sair de casa e não ter contato, todo mundo no seu carro. Exatamente. Bastante, Fizemos. teve shows, bastante Teve cinema, show, né? cinema, né? acho que Na verdade, o quem drive-in pôde começou com o cinema ao ar fez. livre, Verdade, né? E depois verdade. migrou e a gente teve a ideia, fizemos. Mas, assim, aquilo que eu estou falando, a gente precisava fazer alguma coisa, a gente fez. Não é o que nós gostamos, nem gostaríamos de repetir. Queremos continuar sempre com a lona montada, com o picadeiro, recebendo o público. Esse fim de semana eu estava recebendo o público no circo, aí uma criança olhou, né? Uma criança, acho que uns 5 para 6 anos, falou, tia, e aí eu brinco sempre, falei, tia-avó já. Aí ele falou, tia, eu tô tão feliz de vir no circo, porque fazia muito tempo que eu queria ir, e a minha mãe dizia que a gente não podia, porque os artistas não estavam trabalhando por causa da máscara. Ele lembrou. Lembrou. Aí eu falei, mas essa época já passou, agora você pode vir, você pode aplaudir, você pode até beijar o palhaço. Exatamente, como diz, está com liberdade para fazer o que quiser. Verdade. E você falando em criança, quando é que o circo chegou na sua vida? Foi também na infância, o seu primeiro contato com o circo? Olha, a minha memória mais remota que eu tenho do circo na minha cidade, em Cascavel, como era uma cidade nova, é uma cidade, na época que nós mudamos para lá, porque meus pais são gaúchos, né? Era uma cidade que recebia o circo uma vez por ano. Mas do lado da minha casa tinha um circo pequeno que montou, que era um circo bem pequenininho. E eu lembro que eu fui com a minha irmã lá, Valdete, a gente tinha medo que ela ia embora com o circo, porque a mulher do circo lá, uma das artistas, convidou ela para cuidar de uma criança e ela ia todo dia para esse circo. E até o dia que eu fui lá buscar, eu falei, não, vamos embora, porque a minha mãe tinha preocupação, ela tinha uns 9 anos e eu tinha tipo 11 anos. Então foi o primeiro contato meu que eu tive com o circo, mas o meu primeiro contato mais forte com as artes foi com o teatro. Eu comecei a fazer teatro aos 12 anos. E aí, sempre que chegava uma companhia de circo em Cascavel, a gente ia. Ali para os 14, 15 anos, eu me lembro uma vez que chegou o Circo Garcia e montou bem no centro da cidade. Era um circo enorme, lindo, maravilhoso, tinha animais, tinha tudo. E eu fui com as minhas irmãs, que nós somos em 6 irmãs, né? E a hora que eu cheguei lá, eu não tinha dinheiro para entrar, porque era muito caro para a nossa realidade naquele momento. Aí eu dei uma volta em volta do circo, nós vimos os animais, porque era visitação pública, e fiquei assim encantada com aquele circo. Pois bem, 25 anos depois eu comprei aquela lona do Circo Garcia. Então, para você ver como é que é as coisas, a gente não imagina como a vida da gente muda. Aos 19 para 20 anos, eu já tinha uma atuação bem forte na minha cidade em termos culturais, né? Eu militava com teatro, fazia música, quer dizer, pintava o set, né? E aí chegou o circo em Cascavel, que era o Circo Vostok, e uma amiga jornalista me chamou para acompanhá-la no circo, porque ela não queria ir sozinha, porque tinha tal do preconceito, você vai no circo, tem muito homem, tem muito artista, aquela coisa. Eu falei, vamos lá, eu não sou falante quase, né, vamos lá. E no momento que eu coloquei os pés no circo, que eu senti o cheiro da serragem, porque antigamente usava, né? Da magia, aquele encantamento, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida, né? Resumidamente, foi assim, eu fui arrebatada pelo circo, o circo me escolheu. E eu, né, eu comecei a proximidade com o pessoal do circo, e aí eles me chamaram para fazer parte de alguma coisa ali que eu não me lembro mais. Eu falei, tô dentro. Enquanto esse cara em Cascavel, eu fiquei muito próximas dele. Quando eles resolveram ir embora, eu era funcionária pública, fazia universidade e tinha um programa na televisão. Quando a gente fala em funcionário público, a gente pensa em estabilidade. Exatamente, já tinha, né, 4, 5 anos de sendo funcionária pública. E aí eu recebi o convite. O senhor Alexandre Vostok olhou para mim e falou assim, eu tinha 19 para 20 anos. Ele falou assim, Marlene, eu preciso de uma pessoa, porque ele já era uma pessoa já que estava há muito tempo no mercado, ele tinha uma equipe muito grande, mas ele não tinha ninguém jovem, e do jeito cara de pau que eu era, né? Entendeu? Jovem até tinha, mas cara de pau. Ele não, alguém, cara... E assim, quando o circo chega numa cidade, ele precisa falar com muita gente, ele precisa falar tanto com a mídia, com a questão dos alvarás, é uma logística muito grande. Né? E essa energia dos jovens é fundamental, porque você tem que fazer as coisas muito correndo, porque senão não dá tempo, não dá para ser aquela pessoa acomodada que, vou fazer depois, não.
E ele já viu que eu era uma pessoa elétrica, que eu preciso das coisas tudo para ontem. Eu digo que eu nasci no tempo errado, porque eu preciso das coisas para ontem, né? E assim deu super certo. A família do Alexandre Vostok, que é a família Palácios, que é uma família muito tradicional de circo e tal, e aí tem a Netita, a Luísa, a Estela, todo mundo. E eu, assim, eu fui acolhida como se fosse uma pessoa da família, foi incrível. Acho que tem coisas na vida que a gente não entende, acontece. E eu simplesmente cheguei para minha mãe e falei, vou embora com o circo. Minha mãe falou, você tá doida? Você vai largar o emprego, a sua universidade, né, tudo. Eu falei, mãe, eu vou um tempo, eu vou viver essa experiência, né? Porque como atuante na área do teatro, eu tinha feito um festival com 100 pessoas, com 100 grupos em Cascavel, eu sou fundadora daquela região da Federação do Teatro, eu era sempre muito participante ali. Eu montei o primeiro presépio ao vivo de Cascavel, sabe? Coisas assim que na época era revolucionário. Você imagina isso há quase 50 anos atrás, em Cascavel, numa cidade do oeste paranaense, com toda essa atividade cultural. Sabe, a gente tinha uma turma lá dos 20, 25 pessoas que eram muito atuantes, né? E a gente se dedicava realmente a fazer as coisas acontecer. Então, acho que foi isso que chamou a atenção do senhor Alexandre. Ele falou, poxa, eu preciso de uma pessoa nova, né? Com esse gás todo na minha equipe. E foi a primeira cidade que eu fui e fiz tudo para ele, que foi o lançamento. Aí ele me chamou para dirigir o espetáculo, porque eu tinha tanto a visão comercial do circo, como a visão artística. Uma junção boa. Uma junção boa. Então foi daí que surgiu. Daí que surgiu a direção do Vostok como russo, porque na verdade quem é russo é a família dela, não a família dele. Mas como ele apresentava o espetáculo, eu falei, seu Alexandre, na época era seu Cajueiro, eu falei, senhor tem que assumir o personagem do circo russo, trazer artista russo, tudo. E eu sempre fui muito bem, a gente teve uma interação muito grande, ele sempre me escutava muito nas ideias. Aí montei um grande espetáculo, montamos uma grande companhia. E, resumidamente, eu saí de Cascavel para Foz, de Foz para Maringá, Maringá, São Paulo, Maringá, Londrina, Londrina, São Paulo. E São Paulo era a minha paixão, eu queria vir para São Paulo, porque aqui a cultura para a gente que é do interior era a referência. Então, eu queria ir para o Teatro Municipal, eu queria conhecer as produções, Antônio Fagundes, Tarcísio Meira e Glória, que eu tinha atuado com eles em Cascavel. Quer dizer, o Antônio Masco, não sei se chegou a conhecer, era um cara que produzia algumas peças, ia para o Paraná, e ele era uma figura que depois montou um restaurante em São Paulo que foi muito conhecido, que era o... Ai, meu Deus do céu, tem o nome de uma peça, já eu lembro, tá? Enfim, eu conheci essas pessoas de lá e eu queria vir para estreitar ainda mais relacionamento. E vim com o circo, e o circo foi um grande sucesso. E eu trabalhei no Circo Vostok por alguns anos, fiz uma turnê internacional com eles, fomos para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile. Foi incrível. E aí, o Vostok ia ficar um tempo a mais nessa turnê pela América Latina, e eu resolvi voltar para o Brasil, porque meu filho, o Jackson, que é o meu filho mais velho, estava de 5 para 6 anos, e aí ele tinha que estudar. E eu não sei por que eu invoquei que não queria que ele fosse alfabetizado em espanhol, eu queria que ele fosse alfabetizado em português, que estudasse outras línguas, mas que eu queria que ele fosse em português. E aí voltei para São Paulo, e nesse meio tempo montei uma lona no Anhembi, que foi o Circo Mágico, e aí que levei vários artistas, entre eles até Elis Regina, Cazuza, Ney Matogrosso. Era uma oportunidade, de ouro, não é? Porque você pensa... São grandes nomes, né? Foi incrível, exatamente. Então, eu sempre digo que eu tive no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? Eu tive essa oportunidade. Na época, quem era presidente da Paulista Tour no Anhembi era o João Dória, que depois se tornou governador e tal. Então, aí fiquei com esse circo lá montado, acho que nós ficamos praticamente uns 2 anos, e aí veio que iam desmontar tudo para montar o Sambódromo. E aí eu fui chamada e falei, olha, eu vivo sendo chamada para desmontar o circo da Guiaras. Você vai lá achando que estão te dando uma Olha, infelizmente a gente vai... O que eu mais temo é isso. Quando a pessoa me chama, eu já fico assim. Você já fala, tá bom. Desmontem a lona. Aí desmontamos, e aí naquele momento eu tomei a iniciativa de montar o Circo Espacial, né? Junto com a minha família, que é a família Querubim e a família Jardim também, que são nossos pares nessa empreitada, e montamos o Circo Espacial. E quem deu o nome ao circo foi meu filho, mais novo na época, que a gente estava pensando em vários nomes. Eu queria... Casou bem, né?
Espacial. Casou bem, Sim. né? Não, é porque, na verdade, é isso que eu estou falando. Quando você pergunta para uma criança, a criança tem a Né? imaginação, o lado lúdico, que a gente não tem mais, a gente é muito racional. É verdade. Então a criança, ele chegou para mim e falou assim: mãe, por que você não coloca espacial? Eu falei: espacial? Por quê? Porque é a nova era do circo. Então ele me deu o nome E o ainda conceito. o conceito. e o conceito. Então eu sempre digo que foi um anjo, né? Que mandou. E aí a gente trabalhou em cima disso, fomos muito felizes até hoje, porque as pessoas sempre falavam assim, o brasileiro, ele sempre valorizou muito as companhias circenses de fora, porque nós não tínhamos uma tradição do circo brasileiro. Então as grandes companhias eram circos europeus, né, circos sul-americanos que vinham para cá. As companhias brasileiras eram companhias menores, mas companhias que tinha no Brasil inteiro. E aí eu falei, não, eu vou montar uma companhia brasileira com nome, né, que seja genérico, digamos, espacial. Espacial, Que conceito novo, né? E assim, a gente foi muito bem recebido, tanto pela imprensa como pelo público. A gente sempre, né, graças a Deus, no primeiro 6 meses o circo já arrebentou, a gente já foi para novela, já foi para um monte, justamente talvez por causa desse conceito novo, dos figurinos, que diferenciava muito dos outros circos. Eu saí um pouco fora da linguagem do circo tradicional, né, que tinha até então, né? O Soleil nem tinha a visibilidade que tem hoje. Na verdade, o Soleil nasceu 6 meses antes que nós, no Canadá, né? Mas a gente não tinha essa informação que tem hoje. Né? Ninguém sabia. A gente ficou sabendo do circo, o brasileiro ficou sabendo do Circo Soleil há 15 anos atrás, quando começou a fazer Fantástico. Cornélio, uma pergunta que até veio, né? Quando a gente falou que ia trazer, né, a senhora para cá, da entrevista, qual é o segredo, né, da explosão do sucesso do Soleil e o que falta para alguma companhia do Brasil chegar ao patamar, sendo que, até onde a gente sabe, o Brasil é que também começou com o circo, exporta né? grandes artistas também, né? Se é a política que não ajuda... Não, na verdade, assim, ó, o circo brasileiro, ele é um circo muito bom artisticamente. Com certeza. Ele só não tem os financiamentos, né, necessários. Por exemplo, todo o circo brasileiro, ele vive com o recurso dele de bilheteria, né? São pouquíssimas empresas que investem. Por exemplo, o Espacial, a gente sempre tivemos um plano de marketing muito forte. E aí, logo na fundação do circo, meu primeiro patrocinador do Circo Espacial foi o Credicar, foi o Pão de Açúcar, Coca-Cola e Coral. Então, por causa do projeto que a gente tinha. Né? Então, muitos anos, durante, sei lá, 10, 15 anos, eu tive muito patrocinador. Foi o que me proporcionou crescer, investir na companhia, ter bons artistas, tudo. Porém, quando entrou a Lei Rouanet, as empresas começaram a cortar o patrocínio direto e pedir Lei Rouanet. Pois bem, a Lei Rouanet, vocês têm que fazer um roteiro de 1 ano. Como nós do circo vamos fazer roteiro de 1 ano? Como é que eu vou dizer? Não tem como. Então, o que acontece? As empresas, o governo, os gestores públicos, eles não entendem que a característica do circo ela é diferente. Nós não somos eventos, nós não somos show, nós somos circo. Então, qual é o seu endereço? Meu endereço é o mundo, eu sou itinerante. E aonde eu estou, e sempre eu costumo, nas reuniões que eu tenho com secretários de cultura, eu digo, gente, vocês precisam abrir a cabeça. Não, eu quero dar, você tem que ir tal cidade, você tem que dizer onde você vai. Gente, aonde eu estiver, eu estarei falando da marca, eu estarei tendo público. Então, essa coisa fundamental que é o nosso saber e fazer itinerante é que nem as marcas, né, entende isso, e nem o gestor público. Então, o que atrapalha, na verdade, o circo brasileiro para ter patrocinador, para ter a visibilidade que tem as companhias internacionais, é os aportes como patrocínio. E digo mais, são poucos os diretores de marketing que entendem que o circo é o melhor lugar para você levar uma mensagem, porque você tem o público reunido num só momento. Você tem o pai, você tem os filhos, você tem a mãe, você entende? Esse conceito, então a sua marca tem uma visibilidade única, porque às vezes você vai num evento, é um evento para adulto, ou você vai no teatro infantil, ou você vai numa peça
adulta, ou você vai num stand-up. Não, o circo você tem todo o teu público junto. E você tem classe A, B, C e D. Porque você tem o camarote, que vai a pessoa que tem condição um pouco melhor, aí você vai a cadeira lateral, que é... Então você tem todas as classes sociais, você não tem discriminação nenhuma, nem de raça, nem de cor, nem de aporte financeiro, nada. Ali você se encontra com todo mundo, né? Então, as marcas... eu escrevi um livro chamado Marketing de Circo em 2003, justamente para falar sobre isso, para falar da importância de ver o circo como uma mídia alternativa também. Além de todo o seu legado cultural, seu lado artístico, ele também tem essa visibilidade, por exemplo, que uma marca pode fazer um envelopamento, uma ação de marketing, uma ativação. Você tem muitas possibilidades, né? Em contrapartida, por exemplo, qualquer ação que você for fazer, você tem um retorno, que você pode ter um ingresso para o seu consumidor, né? Então, o que falta é só isso. Falta as empresas, as agências de publicidade entender que é importante criar esse vínculo de memória afetiva. Por quê? Sempre, nós fizemos uma campanha com o Circo Espacial, com um dos produtos chamado Café Milita. A gente fez uma grande campanha onde a embalagem valia ingresso, a gente andou muitas cidades. Foi um lançamento do café, então a gente fez a campanha que durou 5 anos. Depois, cessou o contrato, né, a gente chegava na cidade e todo mundo falava, o Café Milita vale ainda? Então, se imagina o recalque que ficou para essa marca, né, a importância de ter uma marca associada ao momento que você está se divertindo, que você está curtindo esse espetáculo. Que legal. Aproveitando da localidade que a senhora falou agora, chegou até mim que o circo hoje tem uma dificuldade muito grande em se locomover, né? Falta espaço? Essa é a pergunta. Na verdade, falta muito espaço. O que acontece? Normalmente, as cidades... Vamos separar, né? Nós temos grandes dificuldades nas grandes cidades, porque as grandes cidades existe uma procura, né, imobiliária muito grande, acaba aumentando o preço dos impostos, aumenta do PTU, aumenta tudo. E aí, por exemplo, eu chego para alocar um terreno. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Tem um terreno excelente, na Marginal. Esse terreno paga de impostos 600 mil por mês. Meu Deus. Como que o circo vai conseguir pagar isso? O circo não tem isenção? O circo ele tem que pagar? Tem que pagar. Então, na verdade, o que a gente propôs já e está tramitando na Câmara de São Paulo há décadas, e está tramitando no Congresso Nacional, está tramitando em todas as esferas que a gente pode, né? Por exemplo, o que nós sugerimos? Aquele proprietário de terreno que passar para o circo um aluguel de mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, a temporada que o circo ficar, ele é isento daquele pagamento de IPTU. É uma troca justa que o governo estaria investindo na manutenção, digamos, de circulação do circo, e a pessoa que é dona do terreno, a imobiliária, ou seja lá o investidor que for, não perderia, porque ele poderia abater isso. É simples, é um mecanismo muito simples. No interior você tem um pouco mais de facilidade, porque existe mais terrenos, não existe tanta procura, né? O shopping em São Paulo, nós fizemos uma lei que conseguimos aprovar junto com o Cabreira e outros, que todo shopping de São Paulo era obrigado a ter um teatro. Então, se hoje tem teatro em todos os shoppings, é graças a esse movimento que nós fizemos junto das entidades. E na época era também para entrar o circo. Então, todo shopping que tem um teatro e recebesse o circo em temporada, teria isenção. Não sei porque Cargas d'Água, na hora da lei ser publicada, tiraram o circo. Então, toda vez que eu vou montar num shopping hoje, eu pago muito caro, não só eu, todos os circos. Então, são mecanismos que o poder público pode fazer para ajudar a sobrevivência do circo, né? Porque antigamente você chegava na cidade, muito pelo contrário, você não pagava água, não pagava luz, não pagava terreno, não pagava nada. Eu tenho essa lembrança. Então, mas era muito antigamente. Nas últimas 3 décadas, a gente paga e paga muito, no Brasil inteiro. E que eu acho injusto, porque, na verdade, nós é que bancamos nossas turnês. Então, seria justo a cidade, como é na Europa. A Europa, toda a cidade tem um terreno asfaltado, com rede de esgoto, com água, com luz. Então, você já sabe quando você vai para a cidade, você já faz o planejamento que aquele terreno. Nós agora, por exemplo, eu vou para, vamos lá, São José do Rio Preto.
toda vez que eu vou para lá, eu monto em terreno diferente. Porque Não é um lugar não, fixo. porque porque o cara vende o terreno, tem que ir para outro, tem que ir para outro, tem que ir para outro. Então, o plano diretor das cidades, eles esquecem de quando fazer uma praça. Em vez de fazer uma praça cheia de árvore, faz umas árvores só nas laterais para poder montar o circo no meio. Se entende? Então, o que a gente vê, inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o prefeito de Cascavel, que está fazendo o pátio oficial do circo em Cascavel, na Cascavel, no Paraná, que vai ser um exemplo, inclusive. Nós temos lutado lá mais de 20 anos para conseguir essa praça, porque é minha cidade. E exatamente isso, quando o engenheiro... É uma honra, não é? Quando o engenheiro estava fazendo esse projeto, eu falei para ele, olha, tome cuidado, não coloquem árvore onde vai montar o circo, coloquem só nas laterais, para deixar o espaço aberto para receber os trailers e receber as lonas. Porque as pessoas não têm conhecimento dos detalhes do circo. É a mesma coisa. Às vezes eu chego em alguns lugares, eu vou montar o circo, vem um engenheiro que fiscaliza a prefeitura e fala, a senhora tem que enterrar esses mastros. Fala, qual a universidade que o senhor estudou? Porque não se enterra mastro nós estaiamos os mastros, a gente levanta de forma diferente, não é fixado, não é feito os buracos que eles falam para a gente fazer. Então, se vê claramente que não existe um conhecimento da atividade, de como ela funciona, como ela deve ser fomentada, como é feita a circulação, quais são as necessidades, né? Então, a gente tem evoluído muito com esse diálogo com o poder público. Por exemplo, hoje o circense tem a sua carteira do INSS, né? Pode chegar, antigamente você chegava para fazer uma consulta, o cara falava, não, você não pode fazer consulta aqui porque teu CEP não é daqui. Você entende? Então, o drama do circense, para quem viu o palhaço, que inclusive foi uma das consultoras, você entende isso, porque cada vez que você vai fazer alguma... Não, qual é o seu endereço? Meu endereço hoje é esse. Entendeu? Eu sou circense. Eu sou cigano, digamos assim, nesse modo de vida. Nós não somos cigano, e eu tenho um profundo respeito pela tradição cigana, porque eles... É que a gente entende. É o modo de vida, né? Só que é diferente. O cigano fica numa cidade muito tempo ali, ele coloca as suas tendas, então nós não. Nós vamos para a cidade, fazemos um espetáculo e vamos embora. Seria então, uma cultura nômade? Isso, uma cultura nômade. O que nos aproxima com o circo, com os ciganos e com os construtores de trajeto de rodovia, porque os construtores também têm esse problema, quando os engenheiros, os peões, os ajudantes vão para fazer um trecho de rodovia, eles têm o mesmo problema que nós. E os militares também, que mudam muito, né? Porque aí as escolas querem saber, por que você tem tanta transferência? Ué, porque a gente... Lógico. Entendeu? Exatamente. Ô Marlene, mas o que não sei se é lei que é a palavra certa. O que falta para regulamentar. E que pé está isso? Na verdade, nós temos duas leis tramitando no Congresso Nacional. O que é a sugestão nossa para facilitar a vida do circense? Primeiro, um alvará anual nacional. Por quê? A minha lona, os meus trailers, as minhas carretas, elas sempre vão estar do mesmo modo montado nas cidades. Então, o que eles não conseguem entender isso? A gente muda de lugar, mas as coisas são a mesma. A gente só muda a localização. A situação é a mesma. A gente muda sempre igual a lona, sempre igual a arquibancada, sempre igual a cortina. A função daquela instalação é a mesma. Então, o que nós temos solicitado nessa lei de apoio ao circo é que eles, primeiro, tenham um tratamento especial. O meu CNPJ, como qualquer outra companhia de circo, a gente escolhe uma cidade. Vou escolher uma cidade. Por exemplo, o meu é de Itu, né, porque eu tenho lá há muitos anos. Vou para Itu com o circo, mas eu não moro em Itu. O meu circo está em temporada em vários lugares. O ano passado mesmo a gente fez 10 cidades. Você entende? Então, tem amigos... Teve ano que eu fiz 48 cidades. Então, o que é bastante coisa, exatamente. Acho que era relevante. Tem dia que eu acordava e dizia, onde eu estou mesmo, entendeu? Exatamente. E você imagina assim, que eu estou com o circo aqui, eu já estou preparando essa cidade e essa cidade. Então, a cabeça lá... Não, a minha cabeça, ela funciona em vários lugares. Eu imagino que o circo, ele seja... mais dinâmico do que o carnaval, né? Porque muito o carnaval se prepara uma vez por ano. Exatamente. Você falou que vocês estão aqui assentando
mas já estão pensando na próxima... Em 3 cidades seguintes. Na verdade, você sempre trabalha 3 cidades seguintes, por causa da deslocação, fazer o deslocamento, né? Fazer toda a logística do transporte. Você imagina que eu não posso chegar na cidade hoje, por conta da burocracia, e pedir meu alvará. Eu tenho que vir 15 dias antes, um mês antes. Você entende que é uma loucura. Não, é uma loucura. Você está pedindo, às vezes, 3 praticamente ao mesmo tempo? Exatamente. Para poder ter a logística trabalhar. Antigamente não, antigamente você chegava na cidade, a prefeitura te recebia, não, é o circo, já resolve. Você entende? Não, hoje você chega lá, não, entra na fila aí, fica aí na fila, vai. É uma coisa incrível, como que talvez, eu sempre digo o seguinte, quanto mais informação você tem, menos informação você tem. Porque hoje, com o advento da internet, nós temos muita notícia, muita informação, então as pessoas, eu digo que elas não têm o conhecimento que eu encontrava nas pessoas de 15, 20 anos atrás. Eu não sei o que aconteceu. As pessoas, elas têm tanta informação na cabeça desnecessária, eu digo que são lixo que você vai receber. E não é, eu também recebo, você está na internet, daqui a pouco você está olhando coisa que nem interessa. Você Exatamente. Entende? E aquilo que interessa as pessoas saberem, elas não sabem. Então, esse é o que assusta, não que assusta. Não é a besteirinha todo mundo tem que ter, né? O entretenimento, às vezes, a gente chama de cultura inútil, né? Mas o que realmente importa, as pessoas não sabem. Não sabe cuidar, mas eu não sei fazer isso. Olha, eu vou dar um exemplo bem claro. Nós tínhamos um problema muito sério com o Corpo de Bombeiro, porque toda vez que a gente ia com a pasta para tirar o AVCB, o bombeiro falava assim, não, eles tinham uma lei lá, que era uma lei de ginásio, e aí eles tinham as medidas do ginásio, a inclinação, eles queriam enquadrar a nossa arquibancada naquilo. Menina, era uma luta, muitos anos, e tinha complicação, e não aprovava, e não sei o que tal. Aí um dia eu virei para o comandante, que eu nunca mais vou esquecer, um comandante super inteligente, um cara acessível, ele falou, dona Marlene, se eu posso dar um conselho para evitar tudo isso, por que vocês não fazem um caderno de normas técnicas do circo com a BNT? Vocês mesmos desenvolveram. Desenvolvemos. Durante 2 anos eu viajei o Brasil inteiro, procurando todos os circos, reunindo todos os circos que hoje nós temos. Então, graças a esse, que ele falou assim, não, você não consegue. E eu não consigo fazer também. Quem não imagina então, não realiza. Você vê que nós tivemos que mudar uma lei, fazer um caderno de normas técnicas para poder termos o respeito. Então, hoje nós somos classificados na BNT, nós temos a NBR 166501 e 2, porque a gente tem o caderno de normas técnicas dos projetos, que é as plantas de tudo, né, qual é a relação e o formato que tem que ser, seguir as diretrizes, certo? E temos a normatização de toda a nomenclatura. Então, por exemplo, hoje a pessoa quer saber quais são os nomes do circo, para não errar o que é um trapezista, o que é um equilibrista, o que é uma corda bamba, o que é um malabarista, porque as pessoas misturam muito isso. Mistura. Né? Exatamente. Então, hoje nós temos um caderno, a pessoa pode ir lá e estudar. Temos um glossário, se entende? Então, nós que tivemos que nos prepararmos, em vez da sociedade falar, não, a gente vai reconhecer os fazeres de vocês e vamos fazer isso. Eu estou dando essa introdução para falar de um outro assunto que é bem sério, que é o reconhecimento do circo como patrimônio imaterial, que até hoje não foi feito. Você entende? Nós estamos na luta aí faz 25 anos. Quer dizer, o acarajé foi feito 25. O acarajé tem o reconhecimento de patrimônio imaterial, o pastel, não sei das quantas, tem. Acho que até o brigadeiro, até o brigadeiro tem, e o circo não tem. Então, você vê o absurdo que a gente enfrenta, né? E toda vez, a gente está numa comissão agora na Secretaria de Cultura do Estado, lutando por isso, e eu brinco, eu falo, nós não teríamos que ir atrás disso. A sociedade tinha que nos representar e nos reconhecer como patrimônio imaterial, né? Mas aquilo que você não tem informação, que você não conhece, você não reconhece. Então, eu sei, né, da obrigação minha de deixar um legado. Então, grande parte do meu tempo, em vez de dedicar à minha família, aos meus filhos, aos meus sobrinhos, não. Eu dedico a essa causa, porque eu sei que com isso eu vou deixar um legado para eles. Né? Hoje nós somos respeitados. A hora que eu chego na prefeitura, o engenheiro fala, eu falo assim, por gentileza, dá para você olhar o caderno de normas técnicas? Sabe? Eu nem tenho mais tempo, não tenho nem tempo de explicar. Eu falei assim, vocês têm? Temos e você devia saber. Exatamente. Porque o respeito muda. Então, eu acredito assim muito. O circo, a cultura circense, ela é
tem um valor inestimável para a sociedade, né? Nós temos reconhecido já pelo Ministério da Cultura que o circo faz bem para a saúde, né? Ao momento que você passa com a sua família, exatamente. Eu acho Então, que é uma plástica, né? é uma memória afetiva, né? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa falar às vezes, né? Falar dessa importância, porque o circo, às vezes, ele assim, eu digo que a gente vive um antagonismo. As pessoas têm a memória afetiva, aquele cirquinho pobrezinho da periferia, a coisa romântica. Né? Não é só isso. O circo é uma grande empresa, emprega muita gente, leva a cultura de norte a sul desse país, é a maior casa de espetáculo até hoje, porque a gente está atuando direto, nós temos 600 circos no Brasil inteiro. Então, é essa informação que muitas vezes o poder público não sabe, e não sabe gerar políticas públicas para nos atender, né? Atender o público, porque quando você está num terreno bem localizado, que tem segurança, que tem transporte, você está a respeito ao público que frequenta, né? No português bem claro, se não quer fazer pelo circo, faz pelo público que elege os vereadores, os prefeitos, os deputados, né, o presidente. Então, acho que essa informação eu faço sempre questão de falar, me dispor, porque é importante, né? Porque a gente tem que pensar no futuro das nossas crianças. Então, quando você muitas vezes, tem muita demagogia, não sei o quê, não sei o quê. Gente, e o que você está fazendo? Né? Eu sei o que eu estou fazendo, aí você está fazendo o quê? É fácil reclamar, nossos filhos estão na rua, nós temos muitas pessoas pedindo esmola, nós temos muitas pessoas que não estudam, mas qual é o exemplo prático que você está fazendo? Né? O que você está... Eu, por exemplo, faço um programa de formação de público sempre no circo, e eu sei que eu ajudo a formar público para outras plateias, porque é no circo, muitas vezes, que eles têm o primeiro contato com a arte, é a primeira vez que ele vai ver uma bailarina dançando balé, é a primeira vez que ele vai escutar uma música, é a primeira vez que essa criança vai assistir, ouvir, né, assistir um número de circo, que ele vai se apaixonar pelo teatro também, porque são linguagens parceiras, ele vai vai aprender a ser um espectador, a conhecer. Então, eu acho assim que o circo ele tem muita importância dentro das próprias artes, ele é mãe de todas as artes. Né? Então, eu acho que quando o circo ele é reconhecido, quando ele é respeitado pela sua característica, né, da sua itinerância, dos seus saberes, dos seus fazeres, nós conseguimos preservar isso por mais gerações. O circo está aí há 5.000 anos. Hoje, por exemplo, se você vê muitas coisas da ginástica olímpica, da ginástica acrobática, hoje polidance, que mais? Inúmeras atividades hoje são oriundas do circo. Você entende? Ô, Bruneri, referente ao que, quando a gente fala de circo, a gente pensa o quê? Crianças, né? Família. Com a tecnologia, né, que veio da década para cá, linkando com a pandemia, os pais estão trazendo menos os filhos ao circo? Na verdade, o telefone virou uma babá, né? Exato. Então, a família coloca o filho no quarto, deixa lá no telefone, né? Isso eu observo diariamente. E aí ele tem preguiça, né? É a palavra certa, exatamente. Preguiça, né? Porque o filho está entretido ali nos jogos, no YouTube. Não sou contra, hein? Não sou contra. Exatamente. Eu acho só que tem que ter limite. Tem né? que ter seu momento. Né? Tem que ter seu momento. Nós tivemos um hiato aí. Digamos, logo que as crianças descobriram isso, as gerações descobriram, então se afastaram completamente. Então, aquele público que eu tinha de 22 mil pessoas por semana no circo, eu passei a ter 10 mil. 10 né? mil? Caiu 50%. Né? Mas o que a gente tem feito ao longo desses anos é procurar falar com esse público através das redes sociais, através das mídias, através de ações, né? Em parcerias, e formar um novo público, porque tem um público aí que não conhece o circo. Eu às vezes vou para os lugares. Esse fim de semana mesmo eu recebi uma organização no circo que a mulher, com 40 anos, ela falou: eu nunca fui no circo. Nossa, aí eu olhei para ela, porque ela é de uma geração de circo. Mas ela falou que o pai dela não tinha hábito de levar. Aí tinha 4 gerações. A mãe nunca foi no circo, os filhos nunca foram no circo e os netos nunca foram no circo. Quer dizer, são 3 gerações ali que não tinham tradição. Aí ela falou: meu Deus, quanto que eu estava perdendo? Aí ficou desesperada. Eu não conhecia, tinha preconceito, na verdade, ela falava. Eu achava que era você entende?
Então, tem essas coisas, às vezes, que a pessoa não foi porque alguém não incentivou a ir. Então, eu faço muita campanha, a gente sempre está promovendo campanha para poder inserir pessoas que não conhecem, principalmente as crianças, porque essas crianças, né, que não têm oportunidade de conhecer, a gente faz campanha, traz as crianças para o circo, e os pais que têm condições, a gente aí vai na linguagem deles. Por exemplo, o cara que está acostumado ali, está no... Vamos anunciar para ele, vamos chamar ele, entende? Então a gente tem feito, a gente tem tido público, mas a gente faz muito esforço para manter. Para conseguir manter. E eu percebo muito na sua fala, dona Marlene, que a senhora é uma mulher muito politizada, né? É militante, tem essa questão do legado. E para poder viver tudo isso dessa forma tão intensa, o picadeiro ele tem que ser deixado para trás ou tem ainda um lugar, um espaço para o picadeiro na sua vida? Não, eu sábado, domingo eu não saio do circo, eu acompanho todas as apresentações, eu estou presente, é ele que me alimenta, você entende? Quando eu vou em busca de buscar uma vida melhor para os nossos netos, para a próxima geração de circo, é justamente preocupada com isso. Mas eu não posso ficar longe do circo, eu não fico longe do circo, eu acho que o circo, sabe, ele me alimenta, né? Eu acho que se eu não estiver ali vendo meus artistas, vendo meus sobrinhos, meu filho trabalhando, se entende? Eu acho que eu não teria força para aguentar tudo que eu aguento, muitas vezes os nãos, né? Que não pode, sejam mais do que sims, né? A gente acaba recebendo, mas não. Mas não pode, vocês têm que sair daqui. A gente não quer. A gente não é, você entende? Então, eu acho que a arte, ela é tão, né, de todas as suas formas, né? Eu sou uma apaixonada tanto pelo circo, como pela dança, como pela música, né, como artes plásticas, como cinema, sou apaixonada. Eu acho que a arte nos salva, né, aquele momento que você diz assim, o que eu vou fazer da minha vida? Aí você põe uma música, ou você vai pintar, ou você vai desenhar um figurino, ou você vai assistir um espetáculo. Então, eu acho que a arte, ela nos refrigera. Legal. Marlene, o nosso programa, ele ultrapassa horizontes de São Paulo, né? Então, para quem está assistindo, e Brasil já está fora, e para quem está assistindo, queria que a senhora falasse onde que está situado o circo, né? A Lona, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, o endereço, os horários, as atrações, né, principais, né, todas. Faz o marketing do circo espacial, da Lona Exatamente. Espacial. Respeitável público. Nós estamos armados luxuosamente na Avenida Atlântica 2800, na Zona Sul, que fica próximo ao Autódromo de Interlagos. É super fácil de chegar. Temos espetáculos sábado e domingo. No sábado, às 16 horas, 18 e 20 horas. No domingo, nós temos às 11 horas da manhã, às 16 horas e 20 horas. Estamos em todas as redes sociais, Circo Espacial Oficial, no Instagram, no YouTube, no Spotify, tem todas as músicas do circo. O que mais? O comercial completo, né? Então, o Spotify tem as músicas. Tem alguma circo. Coisa que você compôs? Várias. Vamos lá! Então, as atrações especiais, né, do circo, quais seriam? Nós temos um espetáculo hoje, né, com mágico, trapezistas, equilibristas, acrobatas. Nós estamos finalizando uma temporada do espetáculo Uma Parada Mágica, que foi um sucesso absoluto. E estamos na pré-montagem do novo espetáculo, que eu não vou dar spoiler, porque depois eu venho aqui para a gente anunciar. Ela volta! Ela volta! Mas eu posso falar o seguinte, que estaremos presentes, né, atualmente fomos convidados para fazer parte da virada cultural, que foi uma conquista muito grande para o circo, né? Eu sempre lutei muito para o circo estar presente na virada cultural, não só como atração infantil, mas também num palco principal, porque o circo é muito bonito, ele tem que ter né, essa visibilidade. Então, estaremos no palco na virada cultural. Temos recebido vários outros espetáculos na nossa casa também, lá na lona do Circo Espacial, como stand-up, como cantores. A gente sempre tem essa interação com as outras artes.
Pô, que bom. Isso mostra também que o circo, Versátil. ele é versátil, né? Falou em stand-up. Apesar que talvez o stand-up seja uma releitura de algo que já existia isso no que eu ia circo. Eu vou dizer assim, ninguém está reinventando nada. Não, isso aí já existia, né? Eu tiro o chapéu pro stand-up, eu gosto, né? Já tem bastante coisa também da Netflix legais, mas eu vejo muita gente do stand-up falar que, pô, começamos muito é muito diferente. Que disso, né? era outro, se davam outros só nomes, né? só nomenclatura. Exatamente. Na verdade, São os bois. na verdade, assim, eu respeito toda atividade artística, mas muitas vezes as pessoas esquecem, né, que aquele mesmo formato, aquela mesma piada, aquele mesmo jeito foi feito há 40, 50 anos atrás num circo, né? Então, a gente só brinca que muda os nomes, né? Tem uma atividade hoje que é feita, que eu estou esquecendo o nome aqui agora, nós inventamos isso, aí você fala, Não. nós quem? nós quem? Daí eu brinco assim, nós quem, cara pálida? Aquele artista, aquela família do circo inventou isso há 150 anos, há 300 anos, entendeu? Porque o circo tem essa coisa da variedade. Então, ele está todo na área da comédia, na comédia falada, na comédia física, né? Então, os grandes palhaços russos são os maiores comediantes físicos. Eles não falam uma palavra e falam tudo o que tem que fazer, né? Tudo que tem que passar. As danças acrobáticas, qualquer habilidade com o corpo, né? O circo sempre teve as maiores exibições das habilidades do ser humano. Então, superação, de tudo que é tipo de superação, né? O ser humano sempre, eu brinco, que se exibiu no picadeiro do circo. Então, né, desde as lutas, né, que começaram no circo, enfim, sabe, o stand-up é os palhaços, seus antigos palhaços, as entradas, se entende? Sempre foi, né? Na verdade, o stand-up os americanos que começaram a fazer, e aí o brasileiro vem em cima. Hoje a cultura, por conta da internet, ela é universal. Então, a língua que mais se fala artisticamente por causa do cinema é o inglês, né? Que na verdade a maior língua que você fala no país é o mandarim, o hindu, né? Que são a maior população do planeta. Mas nós copiamos muito, nós somos muito americanizados, né? Nós usamos muito. Por exemplo, então, a maioria usa circos por causa do inglês. Eu uso circo espacial. Você entende? Mas é essa coisa de ser universal, né? Ô, Marlene, em falar em streaming, né? Que a gente falou no stand-up, eu sinto alguma falta assim, de alguma coisa de circo no streaming, no Netflix, tantos outros, né? Poderia montar algum projetinho, né? Eu já tentei vender a minha história para Netflix. Ai, compra porque a gente quer ver. Mas além da história dela, poderia ter alguma coisa voltada para o circo. O que acontece? Falta, eu acho. Eu acho que a hora que o streaming entender que se ele comprasse os espetáculos antigos dos circos, porque todo o circo tem esses documentários, tem, né, porque a gente sempre fez gravação profissional dos espetáculos, seria uma ótima, igual passar, né? Claro que se você passar hoje, ter o espetáculo, né? Tem alguns circos hoje que fazem isso, né? O Circo do Tiru tem um programa na televisão. Hoje, tem alguns outros circos que fazem através do streaming. Eu defendo ao vivo. Eu sempre participei de programa, sempre levei atração, sempre, sem problema nenhum. Seria assim, por exemplo, eu vou tirar de temporada o espetáculo Uma Parada Mágica. Esse vai para o streaming, entendeu? É igual o Soleil. O Soleil tem vários espetáculos no streaming, só que leva os espetáculos que já não estão mais em cartaz. Você entende? Para não concorrer, né? Na verdade, assim, talvez você limitar a região. Por exemplo, se eu estou na região Nordeste, o streaming não vai passar naquela região. Só que não é possível. Né, abrir os canais. Então, entendeu? Talvez usar esse tipo de coisa. A gente tem alguns conteúdos no YouTube, nós temos alguns conteúdos bem históricos, né, de gravação de novela, de espetáculo, de matéria. A gente costuma colocar tudo que é histórico, legal. Né, bastante coisa histórica, isso a gente tem. Acho que falta. Que é uma forma do circo se apresentar, raiz, né, para esse novo... Raiz, o público conhecer, né? Exatamente. O público conhecer.
Às vezes nunca foi, aí tem uma curiosidade, vai lá, pesquisa, Circo encontra. raiz, circo espacial. Lona! É Lona! Agora a gente tem as nomenclaturas. É Lona. Chega lá em casa, vamos na lona. Lona? Que lona? Calma, velho. Lona espacial. Eu tenho um livro chamado Coração na Lona. Porque o Coração na Lona, ele tem duplo sentido, na verdade. Porque quando você vai pra lona, quando você está na luta de boxe, você caiu. Você caiu? Mas para nós, a lona é a coisa mais digna que está de pé, né? E aí, até um palhaço muito famoso de São Paulo, homenageado bastante pelo Centro de Memória do Circo, o Roger, o Picolino, sempre que eu chegava no Centro de Memória do Circo, ele falava, meu coração está na lona, mas ele está de pé. Ele está na lona, mas ele está de pé. É porque a gente tem sempre essa impressão, se alguém está na lona é porque está na pior, Exatamente, né? Mas não é, no caso, não é coração na lona, que é o coração no circo. Bom, tirando um pouco que é o objetivo, né, da nossa entrevista hoje do Circo Espacial, para a gente fechar, né, a entrevista, vamos falar um pouco da Marlene Querubim. A gente quer entender os projetos novos delas, pessoais, que a gente sabe que elas não vivem só de circo. Né? Ela falou que não ia dar spoiler, que ela ia voltar, vamos dar uma que tem aí coisa no forno. A gente sabe que ela é cantora, fez até alguns trabalhos. Não, sou compositora. Compositora. Fez até um projeto com o nosso amigo Osama. Vem pra cá, hein? Alô, Reginaldo Sama, tá convocado. Tá estourando. Tá estourado. Aí, tá. Dançarino de primeira, viu? Muito bom. Ele era de programa. Bailarino, ele ganhou o Dança dos Famosos várias vezes. E escritora, né? Me fala um pouco da nomenclatura. Eu tenho 2 projetos no forno, né, atualmente, que eu vou me dedicar, né, 2024, 2025, porque 2025 o Espacial faz 40 anos. Então, tenho planejado, né, estou trabalhando em cima disso, eu quero fazer um livro, né, lançar um livro de fotos, com texto, contando um pouco dessa história, porque não é qualquer empresa que chega aos 40 anos no Brasil, mais um circo. Vou fazer um documentário, né, dessa trajetória do circo. Legal. Vou fazer uma exposição interativa. E vamos fazer uma exposição, um documentário, um livro e um espetáculo novo. Só. Maravilhoso. E estou terminando de escrever um livro que eu quero vender para Netflix. Alô, Netflix? Exatamente. Que vai dar uma série que se chama Serragem nas Veias, porque exatamente a serragem... Que você lembra lá do começo. Exatamente. Eu conhecia, muitos anos no meu circo, a gente colocava serragem. Por que é serragem? Quando você chega na cidade, muitas vezes o terreno não tem asfalto, não tem pedrinha, não tem nada. Então você coloca a serragem para não sujar o pé do público. Né? A serragem, você sobe a lona, não suja a lona e não suja os calçados. Então esse livro meu tem em média, acho que uns 500 páginas, e é um livro que eu estou terminando de escrevê-lo, e eu quero, realmente, tenho algumas propostas para transformar em série para Netflix, ou um filme, ainda não sabemos. Então, é só esse projeto. Isso é maravilhoso. Vou participar de algumas exposições internacionais com minhas obras. Porque a pandemia rendeu, não Rendeu. Você sabia que cada quadrinho lá vale uma pinturinha. Eu acho justo, eu acho justíssimo. Exatamente. Cada um sabe o tamanho do seu valor, não é? Não é? Legal. Eu estou muito feliz, eu acho que a gente, como artista, quando você tem suas obras reconhecidas, é muito importante, né? Seja ela na área da música, nas artes plásticas, ou no espetáculo, né? Quando eu estou ali pelo circo e eu vejo o público saindo e falando do espetáculo, você nunca vai me ver eu perguntando se você gostou. Eu não pergunto. Nunca perguntei. Não, eu quero que o público se manifeste. Exatamente, né? Venha falar. Ele que tem que vir falar. É igual quando eu me apresento, daquele aplauso sincero. É tudo. Nem que for 3, né? Meu irmão Pingolé, ele brincava muito, né? Meu saudoso irmão Pingolé, ele falava assim, são poucos, mas são sinceros. Esses 2 ou 3 vale por muito. Exatamente. Todo mundo bate palma. É muito importante isso, a gente ter sonhos, né? Eu brinco que eu sou uma sonhadora, né? Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar sonhando. Porque quando você sonha, você tem o objetivo de realizar, né? Meu lado artista é sonhadora, o meu outro lado empresária é capricorniana.
É no chão. É no chão. Então é uma briga constante. Eu vou fazer uma produção do espetáculo lá do Sonhadora, vou fazer isso. Lá, não, segura as pontas aí que não vai dar. Exatamente. E quem é que ganha essa guerra Artista, claro. Que legal, É que a gente sempre brinca, o amor sempre vence, Você né? sempre vence. Não tem como não. E Uma última pergunta. eu vou dar uma liberdade para dona Marlene, algum recado para as nossas autoridades públicas ou para o público? Para o público, né? Eu acho que o público merece todo o nosso respeito. Eu tenho gratidão eterna toda vez que o circo faz uma campanha. Agora nós estamos numa campanha aí para o Rio Grande do Sul. Durante a pandemia, quando a gente precisou, o público sempre está presente, né? Eu só tenho gratidão. Eu não tenho dúvida o quanto o público ama o circo. Ele ama o circo, a gente sente isso. Qualquer lugar que eu vou, que as pessoas perguntam, eu falo sobre o circo, você vê um sorriso na hora. Então, que coisa mais linda que isso. Então, eu acho que eu sou uma pessoa feliz por ter optado em fugir com o circo, né? Com certeza Cascavel perdeu uma grande engenheira, mas o circo ganhou, exatamente. Ganhou Uma grande maior. artista, exatamente. Então eu sou muito feliz, não teria outra vida, sou muito feliz, tenho um filho palhaço, que é um palhaço internacional, que viaja por vários países, tenho meus sobrinhos todos que são acrobatas, são palhaços, fazem outras modalidades, né? Hoje eu tenho orgulho de ter mais ou menos 30 pessoas da minha família no circo, trabalhando e vivendo do circo. Então é um privilégio muito grande, só gratidão. O privilégio é nosso, né? E para fechar, né, o programa Eventos Manias de hoje um desabafo meu, né? Tem pessoas que têm que ser eternas, né? E a Marlene Querubim deveria ser eterna. Vou chorar. Com Vou chorar. certeza. Infelizmente o Brasil não dá muito valor a boas coisas, né? Mas o nosso programa está aqui, é novo, mas um dia, quem sabe, a gente estoura. A gente vira uma Marlene. A gente estoura aí. Então vai trocar a frase. No dia que nós estourarmos. Exato. Exatamente. De mídia aí, a gente está num crescente muito bom, né? Mas tem pés no chão, né? E é isso aí. Obrigado, Marlene. Eu que agradeço a oportunidade. Eterna, A oportunidade de estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha vida, né? E dizer o seguinte, a gente tem que sonhar. No começo é difícil, qualquer projeto, qualquer sonho é difícil, mas vocês têm que ser perseverantes. Com certeza. E que a coisa vai dar certo, não tenho dúvida. Tem Energia energia boa. O mundo da magia do circo, né? Obrigado, minha amiga Rose Gonzalez. E nome internacional, né? Obrigada. Ai, acho que eu vou fugir com o circo. Ainda se usa fugir com o circo? Se usa. Olha, Santi, fica a dica. Eu vou fugir com o circo. Obrigado, galera, nas redes SDP TV, né? O programa roda aí em todos os canais de streaming, Brasil, mundo, e depois o nosso canal no YouTube lá também. Abraço. Obrigado. Se inscrevam, isso é importante para nós. Isso aí.